Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, hoje celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, nós somos chamados a contemplar a graça, a bênção do Senhor, que no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 até o versículo 15, vem mostrar para nós, amados irmãos, neste Evangelho, Jesus dizendo para os discípulos o seguinte: olha, vocês ainda não estão preparados, portanto, aquele que vai ser enviado sobre vocês, o Espírito Santo, eles vão falar toda a verdade, revelar toda a verdade daquilo que nós experimentamos juntos enquanto comunidade, daquilo que eu orientei vocês durante esse tempo todo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta perspectiva, vemos então Jesus chamando a atenção dos discípulos para estar atento à força do Espírito Santo que haveria de vir para os impulsionar, os amadurecer e os alevancar para a missão aos quais eles foram designados por Ele mesmo, Jesus. Não é fácil, amados irmãos, falar de Deus, não é fácil falar de algo que está tão distante e é tão misterioso. Ninguém jamais viu a Deus, diz a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 12. Pertence a outra ordem de ser. No entanto, ao mesmo tempo, encontra-se profundamente envolvido na criação. E por que é a sua criação e porque somos suas criaturas? Não encontramos Deus como quem encontra o vizinho na casa ao lado quando sai para o trabalho a cada manhã, mas há muitas maneiras de conhecê-lo. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para nós mesmos e para a maravilha que é, e, por exemplo, nosso próprio corpo, experimentamos a Deus como Criador, aquele que nos tirou do nada e nos ofereceu a vida. Dizemos então que é Pai exatamente porque vemos como gerador de vida, da nossa vida. Também fizemos memória de Jesus, aquele que nasceu em Belém e que passou a vida fazendo bem, curando os enfermos e anunciando o reino de Deus. Amados irmãos, ele que falava de Deus como seu Pai, Abá, e que logo morreu na cruz em uma tarde escura de sexta-feira. Lembramos de sua vida e de sua ressurreição. É o Filho que havia algo especial naquele homem, que não nos atrevemos a definir por completo. Sua humanidade era tão grande que nele vemos a presença de Deus. Recordamos também, amados irmãos, o tempo posterior a Jesus. Os apóstolos e os discípulos sentiram a presença do Espírito de Deus, prometido hoje no Evangelho de São João. Esse Espírito trouxe-lhes inspiração e os animou a anunciar a boa nova do reino. Hoje continua inspirando também e animando muitos a prosseguir com fé, com fidelidade, com caridade, o anúncio da salvação para todos. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três formas de ver a realidade. Não, amados irmãos, não é três formas de ver a realidade. Há algo mais. Algo nos diz que esse mistério, que é Deus, é o mistério de amor.
e de relação. E que quando experimentamos a presença de Deus, nos sentimos chamados a participar desse amor e compartilhá-lo com os que estão ao nosso redor. Viver como Deus, essa é a nossa vocação, é viver amando. E para concretizar esses nossos pensamentos, amados irmãos, gostaria de finalizar com o pensamento de Bento XVI, que disse certa vez: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na verdade, no caso do sacerdote, no caso do bispo, no caso do diácono, no caso do leigo, da leiga engajado numa comunidade ou não, ali, amados irmãos, todos nós somos chamados a vivermos esta contemplação, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, disse Bento XVI. E é este amor que nos emana, é este amor que nos consola, é este amor que nos impulsiona a ir para frente. A ir para frente. Por isso, peçamos a graça de sermos realmente capazes de deixar que o Espírito Santo nos conduza. Porque a partir de Nicéia e Constantinopla, 2 concílios fortes que ajudaram a igreja a entender a Santíssima Trindade, nós podemos assim perceber que o Espírito Santo é aquele que atrai os homens para Cristo, que manifesta o Senhor ressuscitado, faz com que eles se recordem a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo abre o espírito e a inteligência dos discípulos a fim de que possam compreender a sua paixão, morte e ressurreição, torna presente o mistério de Cristo sobre a Eucaristia e coloca os batizados em comunhão com Deus e faz com que produzam muitos frutos. Todos nós que somos ramos, Ele é a videira e nós somos os ramos. Vamos permanecer nele e tem certeza que pela seiva que vem até nós, o Espírito Santo, seremos capazes de produzir muitos frutos e frutos bons. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.